Olá, aqui é o Matheus Santana e se você costuma ficar ansioso frequentemente, você não está sozinho. Segundo a OMS, mais de 260 milhões de pessoas ao redor do mundo sofrem de ansiedade. A situação tem ficado tão feia que muitos passaram a considerá-la como sendo o mal do século. Mas é muito louco pensar que, se você perguntar para os seus avós, eles provavelmente vão te responder que, apesar de já conhecerem esse termo na época, não era nem de longe esse problema monstruoso que é hoje. Talvez o principal motivo seja porque naquela época não existia internet e muito menos redes sociais. Assim as pessoas não eram levadas a ficarem se comparando injustamente com toda e qualquer pessoa ao redor do mundo diante de uma tela. Cada um estava preocupado com sua própria vida, vivendo do seu jeito e no seu tempo. Diferente de agora, onde o parâmetro de vida ideal é a do influenciador jovem, rico, bonito, carismático, feliz, que no fundo, quando você vai ver, ele é na verdade depressivo, ansioso, inseguro, infeliz e ainda por cima construiu sua fortuna divulgando o jogo do tigrinho. Talvez você esteja passando por uma fase dolorosa e difícil na sua vida e por causa disso está sentindo ansiedade com frequência, o que até certo ponto é normal, dependendo da situação, porque é só uma fase. Por outro lado, pode ser que você já esteja sentindo ansiedade com tanta frequência e há tanto tempo que nem se lembra mais como é passar um fim de semana em paz. Talvez você já tenha se convencido de que esse seu estado constante de preocupação, angústia e inquietação seja seu estado normal. Mas não, esse não é o seu estado normal. Você está assim, mas isso não significa que você precisa passar o resto da sua vida vivendo assim. Muitas vezes você não percebe, mas a causa da sua ansiedade não está no que você está vivendo no momento presente, mas sim no que você espera que vai acontecer no futuro em decorrência disso que está acontecendo agora ou que aconteceu no passado. Dessa forma, a sua mente vai sendo preenchida com pensamentos repetitivos que aos poucos vão te convencendo de que esse futuro catastrófico não só vai se concretizar, como também que ele virá no pior momento possível e você não será capaz de lidar com ele. E isso pode ir desde uma crença de que você vai perder o seu emprego, ou que o seu parceiro vai te deixar, ou que você vai ficar sem dinheiro, ou que você vai sofrer um acidente e que vai ficar incapacitado de fazer qualquer coisa. Mas tudo isso que está atormentando a sua cabeça não são situações concretas que você está vivenciando hoje. São apenas a imaginação de algo muito pior que você acredita que está prestes a acontecer e que quando acontecer, porque para você já é um fato que vai acontecer, isso vai te destruir completamente. Bem, isso acontece porque o comportamento da sua mente, ou seja, o que você pensa e como você se sente ao pensar, são sinais que ordenam o seu sistema nervoso a se proteger ou relaxar. Mas como a sua cabeça está o tempo todo imaginando esse futuro que você já registrou na sua mente como sendo algo terrível, o seu corpo também acredita que esse futuro é real e que já está acontecendo aqui e agora. Então ele responde ativando uma proteção no seu sistema nervoso para te proteger desse perigo que parece imediato e assim garantir uma chance maior de sobrevivência. Mas o seu corpo não pode ficar nesse estado de emergência por muito tempo, porque isso pode prejudicar muito a sua saúde em vários aspectos. Por isso ele precisa manter o equilíbrio, que também é conhecido como homeostase, para que o seu sistema nervoso se alterne entre o modo de proteção, que é o sistema nervoso simpático, e o modo de crescimento, que é o sistema nervoso parasimpático. Ou seja, quando existe perigo, o cérebro deve ativar o seu modo de proteção, mas quando esse perigo passa, ele deve sair do modo de proteção e entrar no modo de crescimento e reparação. Só que o que acontece é que você não permite que o seu corpo entre nesse modo de reparação, porque a sua mente não consegue parar de pensar que alguma coisa ruim está prestes a acontecer. Então o seu corpo vive nesse estado constante de alerta, e o resultado disso é a ansiedade. E ela se manifesta através de várias sensações desconfortáveis, como sudorese, palpitações e falta de ar. Agora, a questão é, por que é tão fácil ter tantos pensamentos negativos? Bem, essa tendência da mente é uma herança evolutiva que vem lá dos nossos ancestrais. Na verdade, nós até podemos dizer que os seres humanos só sobreviveram ao longo dos anos graças a essa tendência de pensar sempre no pior. Por exemplo, imagine que você está caminhando no meio da savana africana ou na floresta amazônica e de repente você ouve um barulho vindo da sua esquerda, mas como você está olhando para o outro lado, a menos que você se vire, não tem como saber o que é esse barulho. Nesse caso, o melhor cenário é que a sua mente acredite que você está correndo um grande perigo e que aquele barulho pode ser uma cobra venenosa vindo te picar, um leão que está há uma semana sem comer e por aí vai.
porque dessa forma o seu cérebro vai ativar um modo de sobrevivência e desencadear toda aquela cascata hormonal de cortisol, adrenalina, etc. e fazer seu coração acelerar para que você seja capaz de correr o mais rápido possível para longe do que seja lá que for aquilo. E se no fim das contas você descobrir que aquele barulho era só um coelho, ótimo, você não correu risco nenhum, só tomou um susto e pronto. Agora você já pode voltar a ficar tranquilo. Só que por outro lado, e é aqui que está a grande questão, se ao ouvir o barulho você tivesse um viés otimista demais e supusesse que fosse só um coelho, mas na verdade fosse um leão faminto, você estaria completamente lascado e muito provavelmente seria comido vivo. Então, para o seu cérebro, você só tem uma chance. Portanto, ele prefere pensar o pior e garantir que continuará vivo do que pensar positivo e correr o risco de morrer cedo. No entanto, essa tendência de antecipar perigos hoje em dia já não faz muito sentido. Afinal, nós não vivemos mais em ambientes onde animais selvagens e famintos nos caçam como acontecia antigamente. Claro, essa tendência ainda está presente em todos nós, mas por N fatores, como genética, traumas, ambiente e etc., ela pode se manifestar de forma mais intensa em algumas pessoas. Então, quando elas não encontram esses perigos em volta, a mente delas cria esses perigos. Só que agora, as cobras e os leões se transformam naqueles pensamentos repetitivos sobre tudo que elas temem que possa dar errado no trabalho, nos relacionamentos, nas finanças ou na saúde. Então, qual a solução para esse problema? O que você pode fazer para impedir que a sua mente gere toda essa ansiedade que está acabando com você? Bom, em primeiro lugar, você precisa fazer com que o seu cérebro pare de rotular esses pensamentos negativos como ameaças. Porque se toda vez que esses pensamentos negativos aparecem, seu cérebro ativa uma resposta de proteção, isso significa que ele já está programado para entender que esses pensamentos são o anúncio de um grande perigo do qual você tem que se proteger. Mas o fato é que você pode mudar isso reconfigurando essa programação ao passar a classificar esses tipos de pensamentos não como ameaças, mas como fantasias que provavelmente nunca vão acontecer. Tanto é que um estudo de 2020 mostrou que, em média, 91,4% das nossas preocupações nunca se tornam realidade. Muita gente acredita que a melhor solução para esses pensamentos é tentar bloqueá-los, mas a verdade é que essa estratégia só piora as coisas. Porque quanto mais você tenta resistir aos pensamentos que te perturbam, mais fortes eles ficam. E isso acontece porque, quando você fica lutando contra eles, o seu cérebro entende que você está ignorando ameaças que para eles são reais. Então, na intenção de te proteger, ele amplifica esses pensamentos, fazendo eles parecerem ainda mais perigosos e ameaçadores, e os torna mais repetitivos, para que eles não parem de aparecer no campo da sua consciência. Em outras palavras, ele faz o monstro crescer e ficar ainda mais ameaçador só para garantir que você não o perca de vista. Por isso que a melhor estratégia para mudar a forma como o seu cérebro interage com esses pensamentos é parar de acreditar que eles são ameaças reais e perceber que são apenas fantasias. E para isso, existem duas maneiras muito eficazes que você pode tentar. A primeira coisa é definir o que tanto te assusta, ou seja, você precisa delimitar o terror que está ativando os pensamentos ansiosos. Porque se você não fizer isso, esse terror vai se tornar algo sombrio, desconhecido e que vai te perseguir o tempo inteiro, porque você não vai saber como agir. Afinal, você não sabe o que é, não sabe como é e nem sabe como ele funciona. É por isso que ele vai se tornando cada vez mais assustador, porque ele pode aparecer a qualquer momento ou em qualquer situação, e assim ele vai ficando maior e mais poderoso. Mas quando você o define, você o limita. E de repente ele deixa de ser algo que vive te perseguindo e se torna algo que só volta a aparecer em condições muito específicas. Então não basta dizer que você tem ansiedade e ponto. Você precisa deixar tudo bem claro, colocando para fora do que você tem medo, seja de situações sociais, do seu trabalho, de situações românticas e etc. E a partir daí, você continua esclarecendo cada vez mais até chegar num único ponto muito específico que realmente ative o seu gatilho. Dessa forma, o seu cérebro passa a perceber que o problema é menos perigoso do que você imaginava e que você consegue lidar com ele de um jeito mais fácil do que você pensava. E assim, consequentemente, você diminui a sensação de ansiedade em relação ao futuro que está te atormentando no agora. Depois de definir o seu medo, o próximo passo é se expor voluntariamente a ele. Ou seja, você se coloca à frente dele e o encara, não o evita. E aqui a literatura científica é categórica.
Veja, foi observado em múltiplos estudos que, se pegarmos dois grupos de pessoas que compartilham o mesmo medo e um grupo decide se expor a ele voluntariamente, enquanto o outro é exposto ao mesmo medo de forma involuntária e inesperada, duas coisas opostas acontecem. O grupo que é exposto involuntariamente responde com emoções muito negativas, como ansiedade, preocupação, desespero, vitimismo, raiva, fúria e ressentimento. Por outro lado, o outro grupo responde de forma completamente oposta. Isso porque enfrentar o medo intencionalmente em um ambiente controlado, onde nós decidimos até onde queremos ir, faz com que o sistema nervoso responda de maneira totalmente diferente. Nesse caso, ao invés de rotular esse medo como um perigo do qual você deve ser protegido, nosso cérebro o rotula como um obstáculo a ser superado. E isso nos leva a ativar a resposta ao desafio, nos deixando focados, revigorados e nos preparando para enfrentar esses obstáculos com muito mais determinação. Em outras palavras, a exposição involuntária é mais destrutiva, enquanto a exposição voluntária é curativa. Isso porque nessa exposição voluntária você vai indo aos poucos, no seu ritmo, até onde o seu limite vai te permitindo, e assim o seu cérebro vai percebendo que ele consegue lidar muito bem com aquilo que antes parecia ser impossível de suportar. E para fazer isso tem duas formas, a mental e a comportamental, e inclusive você pode trabalhar com as duas ao mesmo tempo. Olha só, a melhor forma de se expor mentalmente de forma voluntária é permitir que os seus pensamentos negativos cresçam e te levem para onde eles quiserem, sem você tentar bloqueá-los. E você fica observando eles como se fossem um filme de fantasia. Porque você já se conhece bem, logo você já sabe que tipos de pensamentos te deixam mais ansioso. Então você fica observando de uma distância segura, sem reagir, e deixa a fantasia se desenrolar, tendo em mente que é apenas isso, uma fantasia. Mas para isso você precisa de prática, e o melhor jeito de praticar isso é através da meditação Mindfulness. Caso não esteja familiarizado com esse termo, Mindfulness significa atenção plena, e é um tipo de meditação que envolve prestar atenção somente ao que está acontecendo no aqui e agora, sem nenhum julgamento. A ideia é você observar seus pensamentos sem se identificar com eles e usar sua respiração para ativar uma resposta de relaxamento no seu sistema nervoso. E quando você realiza essa prática diariamente, você aprende a manter os seus pensamentos em um estado de completa calma. O seu cérebro para de rotulá-los como ameaças e passa a classificá-los como fantasias. Dessa forma, você vai deixando de ficar em um estado de alerta toda vez que esses pensamentos ruins aparecem, porque o seu cérebro para de acreditar que eles são perigos reais. Inclusive, eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado o link de um treinamento online de meditação que eu recomendo muito que você faça, principalmente se você nunca meditou antes ou se tem muita dificuldade nisso. Bom, mas uma coisa importante que você precisa entender é que a sua mente vai continuar gerando esses pensamentos negativos, porque isso é uma coisa natural da mente humana. No entanto, a diferença é que com a prática diária de Mindfulness, você se torna capaz de responder a esses pensamentos sem ansiedade, porque agora os seus sistemas de defesa já entenderam que você pode enfrentar, suportar e superar tudo aquilo que antes acreditava que não conseguia. Ou seja, você não deixa de ter medo, mas se torna uma pessoa psicologicamente mais forte. Certo, agora que entendemos como fazer a exposição mental a esses perigos, vamos falar agora sobre a exposição comportamental. Nesse caso, o que você precisa para se expor de forma voluntária é fazer pequenas coisas que te assustem. E o autor e psicólogo Jordan Peterson dá um exemplo perfeito sobre isso. Digamos que você já tenha definido seu medo, o delimitou e descobriu que esse medo se refere a se expor em situações sociais porque você tem medo de ser julgado e rejeitado. Bem, um bom primeiro passo que você poderia dar é apertar a mão de uma pessoa que você acabou de conhecer, olhar nos olhos e dizer o nome dela. E você segue praticando isso quantas vezes forem necessárias até você parar de ver a interação social como um bicho de 7 cabeças. Essa prática é ótima porque se trata de uma ação motora que você integra na sua mente através da repetição, onde quanto mais você pratica, mais o seu cérebro se sente seguro, fazendo com que assim esse medo vá desaparecendo naturalmente. Então, depois disso, você pode seguir para o próximo passo, uma outra ação que te cause medo, mas que você se sinta minimamente capaz de enfrentá-la. E assim que conseguir superar esse novo medo, você segue para o próximo passo, conquistando aos poucos a maestria em lidar com tudo aquilo que um dia parecia ser impossível de lidar. E tudo isso em pequenos passos que você mesmo escolheu dar de forma voluntária.
Um outro bom exemplo é a agorafobia, ou seja, o medo de estar no meio de lugares ou situações em que você não consegue sair com facilidade. Nesse caso, o seu primeiro passo pode ser simplesmente sair de dentro de casa. E assim como o exemplo anterior, você pratica isso repetidamente até o seu cérebro se sentir seguro com essa ação. Então a próxima ação pode ser colocar os seus 2 pés na rua, a próxima pode ser atravessar a rua, e assim por diante, repetidamente, até cada ação ir se integrando na sua mente. Dessa forma, ao executar essas pequenas ações pouco a pouco e de maneira voluntária, o seu cérebro para de sentir tanto medo e diminui a ansiedade. Então, resumindo, você precisa definir seu medo com o máximo de detalhes possível e enfrentá-lo voluntariamente em um nível mental e comportamental aos poucos. Mas é claro, se você tem um diagnóstico de ansiedade, o ideal é que você também faça um acompanhamento com um terapeuta clínico. O importante é que você faça alguma coisa para tentar solucionar esse problema e não deixar a situação só piorar com o tempo. No fundo, o que eu quero que você perceba é que muitos medos nunca desaparecem completamente. Você apenas aprende a colocá-los abaixo de você e não mais acima. E no momento que você dominar isso com as técnicas que te mostrei aqui, você vai perceber que o medo nunca foi o problema, mas a forma como você lidava com ele.